Olha, o cerco parece estar se fechando mesmo. Tem informações aí rolando de que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, já teria elementos suficientes para pedir a prisão do Jair Bolsonaro. E que o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, poderia aceitar, né? Poderia determinar essa prisão. Exato. E o que chama atenção, sabe, é que até colunistas que antes, eram vistos como mais alinhados ao bolsonarismo, agora estão falando disso, tipo, abertamente. É como se fosse quase inevitável, né? Para alguns observadores, parece que o caminho é esse. Expresso da Política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify. E nesse clima todo, né, tivemos o indiciamento pela Polícia Federal do Eduardo Bolsonaro e também do pastor Silas Malafaia. Ah, sim. A reação do Malafaia, aliás, deu o que falar, né? Nossa, demais. Primeiro aquela entrevista super exaltada, né? Depois um vídeo, assim, tentando mostrar força, falando que não tem medo de prisão. Mas a postura, para muita gente, pareceu outra coisa, né? Tipo, um receio ali por trás daquela fala toda. Exatamente. E falando em reações, em bastidores, o material que a gente analisou menciona uma suposta retaliação dos Estados Unidos. Isso, a suspensão dos vistos do ex-ministro Lewandowski do STF e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Só que é curioso, né? Porque a mesma referência diz que o Lewandowski nem viaja para os Estados Unidos há anos. Pois é. E a origem dessa informação sobre a retaliação, ela é atribuída ao Paulo Figueiredo. O material até detalha um pouco o histórico dele, menciona alegações passadas sobre questões financeiras, ligação familiar com o período militar. Entendi. Só para contextualizar a fonte dessa narrativa da retaliação, né? Exato. Ajuda a entender de onde vem essa versão dos fatos. Ok, então essa suposta retaliação dos vistos. E a procedência que a gente viu liga isso a ameaças anteriores. Ameaças que teriam sido feitas contra ministros do STF. E como seria isso? Um jornalista do Metrópolis, o Rodrigo Capel, teria noticiado, embora a referência ressalve que sem fontes explícitas, tá? Que a Casa Branca estaria mirando não só o Alexandre de Moraes, Mas quem mais? as esposas dele, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli e do Cristiano Zanin. A tática, segundo descrito na fonte, seria investigar conexões financeiras, empresariais e internacionais, sabe, para pressionar. Nossa, uma linha bem dura se isso realmente aconteceu como está descrito aí. Uma pressão bem direcionada. Exato. O que é fascinante aqui, sabe, é olhar a cronologia que o material apresenta, a sequência das coisas. Como assim? Primeiro, essas supostas ameaças surgem logo depois que a lei Magnitsky, aquela lei americana de sanções, né, Certo, foi mencionada em relação ao Moraes. certo. Aí, logo em seguida, o Moraes aperta o cerco contra o Bolsonaro, impõe tornozeleira eletrônica, depois prisão domiciliar sem celular, depois vem a participação do Bolsonaro naquela manifestação, falando pelo celular do Nicolas Ferreira. Lembro disso, em Copacabana, né? Isso. E a análise na origem sugere, com base em conversas que a PF pegou, que aquilo foi combinado. Eles achavam que o Moraes estava acuado, enfraquecido por causa dessas supostas ameaças internacionais. Ah, entendi a lógica. Achavam que ele ia recuar. Exato. Só que aí a resposta americana veio e, a referência considera mínima. Suspenderam o visto do Lewandowski, que nem viajava, e do Pacheco. Enquanto isso, aqui no Brasil, Aqui as investigações avançavam, indiciamento do Bolsonaro, do Malafaia, apreensão do passaporte do ex-presidente. Ou seja, a grande retaliação que se falava virou isso, segundo o autor, né? um descompasso bem grande entre o que se esperava e o que aconteceu. E nesse meio tempo tem aquela conversa que a PF interceptou em 27 de junho. Essa é bem reveladora, né? Qual conversa? O Jair Bolsonaro falando pro filho, pro Eduardo, para ele maneirar nas críticas ao Gilmar Mendes. Sério? Ele falou isso? Falou. Chegou a mencionar que conversou com ministros do STF e mostrava uma preocupação clara com sanções. Sabe? É tipo um vislumbre raro ali dos bastidores das tentativas de controlar danos enquanto a pressão aumenta. Nossa, faz todo sentido conectar isso.
E essa menção ao Gilmar Mendes, as conversas com o STF, leva direto para o papel do PGR, né? O Paulo Gonet. Sim, o procurador-geral. A referência que a gente tem destaca que ele foi indicado com o apoio importante do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. E aí o material levanta uma alegação. Assim, bem forte. Qual? A de que o Gonet teria meio que segurado o indiciamento do Bolsonaro em vários casos grandes antes. Cartão de vacinação, as joias, cartões corporativos, até na CPI da Covid. E por que ele faria isso, segundo a fonte? Qual a interpretação? A interpretação é que isso faria parte de um plano maior. Um plano que o material chama de Projeto T. Projeto T. O que seria isso? Olha, a descrição na procedência é de uma estratégia política bem complexa. O objetivo principal, desgastar o Lula, claro, e ao mesmo tempo construir o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como a grande alternativa da direita para 2026. E onde o Bolsonaro entra nisso? Aí que está a peça-chave do suposto plano. A prisão do Bolsonaro seria funcional. Como assim? Prender para ajudar? A ideia seria, com ele preso, ofereceria um acordo. Liberdade lá na frente, talvez um indulto do Tarcísio, se ele é eleito, ou um acordo costurado no STF com o aval do Mendes, talvez até do Moraes. Em troca de quê? Do apoio claro, explícito do Bolsonaro para a candidatura do Tarcísio. Um xadrez político de altíssimo risco, né? Como está descrito lá. Uau, bem intrincado. E aí, segundo a narrativa da fonte, quem teria meio que melado esse arranjo todo foi o Eduardo Bolsonaro. O filho. Por quê? A alegação é que ele agiu por conta própria, talvez por impaciência ou por discordar, e acabou explodindo o plano, sabe? Entendi. E o Matenal fala algo sobre a imprensa nisso? Fala. Observa que, nesse período, uma parte da imprensa parecia estar trabalhando para criar um clima de pena do Bolsonaro, retratando ele como fragilizado, o que, na visão do autor, poderia facilitar que o público aceitasse um acordo para livrar ele da prisão. É. Realmente uma trama bem complexa de alegações sobre os bastidores. E quando a gente olha para os números, para as pesquisas que a referência menciona, parece que reflete um pouco essa confusão, né? Reflete. Os números são bem claros, né? Na comparação Lula versus Bolsonaro, a diferença é que era empate técnico lá no fim de maio, aumentou bastante. Primeiro para 6 pontos, depois, segundo a pesquisa citada, para 12 pontos de vantagem para o Lula. Uma diferença considerável. E não para aí. Lula contra Michele Bolsonaro, a vantagem do Lula foi de 4 para 13 pontos. Contra o Tarcísio, o nome do Projeto T, a vantagem que era só 1 ponto foi para 8. E contra Eduardo? Contra o Eduardo Bolsonaro, aí a vantagem do Lula é de 15 pontos. E a análise na origem atribui essa piora toda da direita, pelo menos em parte, às ações recentes do Eduardo. Ironiza até dizendo que foi o trabalho pelo Brasil dele. Nossa, que leitura. Toda essa teia, né? De possíveis estratégias, consequências, pesquisas, faz a gente pensar nas motivações mais profundas aí, né? Por trás. Né? E falando em profundidade, prepare-se para o sábado. Traremos um conteúdo único onde a psicanálise encontra a política para uma análise imperdível. Mas voltando um pouco, na questão dos vistos americanos. O caso do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É interessante o contexto que a referência traz, né? Sim, o que mais? Aponta ele como um nome que o Gilmar Mendes gostaria de ver no STF. E lembra da atuação dele no Senado, principalmente a resistência inicial para instalar a CPI da Covid. Aquela demora que foi muito criticada. Exato. Uma demora que, segundo a análise do material, custou vidas. E aí o autor aponta a ironia, ou Pacheco, que em vários momentos teria agido para, digamos, agradar a extrema-direita, agora perde o visto justamente para os Estados Unidos, um país que, segundo a fonte, ele gosta muito. É uma situação delicada para ele. E para contrastar mais ainda com essa imagem de influência internacional que talvez eles tentem passar, a origem cita umas mensagens do Eduardo Bolsonaro. Mensagens dele. De quando? Do fim de julho.
E nessas mensagens, ele mesmo admitiria, sabe, a dificuldade que tá para operar lá nos Estados Unidos, para exercer alguma influência. Ele admite isso? Usa expressões tipo tudo muito difícil, tudo muito melindroso, indicando que qualquer passo em falso lá poderia dar problema, gerar reação negativa. Pinta um quadro bem diferente daquele poder todo que talvez eles gostassem de mostrar, né? Com certeza. Uma dificuldade de articulação internacional que talvez encontre um paralelo aqui dentro, na justiça, né? Como assim? O material de referência fecha citando a opinião do Walter Maiorowicz, o colunista e jurista. E o que ele diz? Ele afirma, assim, categoricamente que o PGR, o Gonet, já teria provas mais do que suficientes para pedir a prisão preventiva, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Eduardo. Nossa, essa avaliação é forte. Reforça essa ideia de pressão judicial chegando num ponto crítico, talvez. Exatamente. Bom, essas análises todas, as informações que a gente discutiu aqui baseadas na procedência que recebemos, mostram um cenário que está mudando muito rápido, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não percam as notícias fresquinhas que preparamos para vocês e inscrevam-se no canal. Então, o que a gente tira disso tudo, né? Fica claro, pelo menos a partir dessas fontes, que a pressão em cima do Jair Bolsonaro e do pessoal mais próximo dele está aumentando. E muito, na justiça, na política. O material descreve um emaranhado de supostas manobras, né? Estratégias complexas envolvendo muita gente importante, instituições. E algumas dessas estratégias parecem ter falhado no meio do caminho. E tem os sinais de perda de influência fora, né? Que a fonte interpreta e o reflexo nas pesquisas aqui dentro. Sem dúvida, isso levanta questões importantes sobre a dinâmica atual. A complexidade que a origem descreve é impressionante. São investigações sérias andando, acusações graves, supostas estratégias políticas sendo feitas e desfeitas, e as consequências disso tudo aparecendo agora. Essa ligação entre justiça, política interna, relações internacionais, parece central, né? Parece ser um nó da questão em muitos desses eventos recentes. E pensando em tudo isso que a referência apresentou, nesses supostos planos que não deram certo, influências que parecem estar diminuindo, essas articulações todas nos bastidores, fica uma reflexão, né? Qual? Até que ponto essas narrativas de poder que a gente vê sendo construídas publicamente? Até que ponto elas batem com a capacidade real de articulação, de manobra lá nos corredores do poder? Aqui no Brasil e lá fora. O que essa aparente desconexão que as fontes sugerem? O que ela revela sobre a força real de cada um nesse jogo e sobre o momento que a gente está vivendo?